E diferente do que o Vasco jogou contra o Inter, o Goiás teve culhão para empatar o jogo. O Goiás foi para cima do jeito que tinha que ir. 2 contra-ataques hoje para o Vasco matar o jogo, e o Vasco conseguiu escolher a pior opção, uma com o Peck e outra com o Praxedes. E o gol do Goiás, óbvio que ia sair, porque quem não faz, leva. Não foi a expulsão do Verratti que fez a diferença para o empate, foi a postura do time como um todo. Fala galera, ligado aqui no canal Expresso 1898, terminou agora na Serrinha, em Goiânia. Goiás 1, Vasco 1, resultado ruim para o Vasco, porque mantém o Vasco na zona de rebaixamento atrás do Goiás. Vou falar dessa partida, de tudo que aconteceu nessa péssima partida, mas antes, deixa o like, compartilha, se inscreve se você não é inscrito ainda no canal. Dito isso, galera, vamos falar da partida, um jogo que o primeiro tempo inexistiu em relação às chances de gol, em relação a jogo de futebol. Como um todo, o jogo foi ruim, mas o primeiro tempo foi algo especial, assim, tipo, que coisa inacreditável. O Vasco entrou com modificações na equipe. Ao todo, foram 3 aqui que me vem à cabeça, que foi o Robson Bambu, o Jair, que entrou no lugar do Paulinho, e o Serginho no lugar do Gabriel Peck, além do ataque ser formado por Verratti e Alex Teixeira, né, diferente da partida que foi contra o Internacional. A equipe então bem modificada, ao todo 4 modificações, uma por suspensão e 3 por opção do técnico. Então, a equipe que foi a campo foi o Léo Jardim, que fez uma ótima partida, Robson Bambu, não falei do Robson Bambu ainda, também foi uma substituição do nosso querido técnico, o Maicon, o Medel, o Léo, fazendo ali um quarteto de zaga ali na primeira linha, o meio-campo com o Zé Gabriel, o Jair entrando no lugar do Serginho, e Alex Teixeira, Serginho no ataque ao lado do Verratti, os 2 jogadores mais ofensivos. Então essa equipe do Vasco que jogou contra o Goiás hoje, desentrosada, e um jogo muito ruim, com chances raríssimas, o Vasco tentando, mas errando, tropeçando nas suas próprias pernas. A equipe do Goiás, lamentavelmente, também outra equipe triste de se ver. O jogo hoje foi muito ruim. Quem parou para assistir o jogo hoje, eu lamento, o jogo inteiro, dentro do estádio principalmente, porque foi um jogo terrível, principalmente para quem torcia para uma das 2 equipes, porque o sofrimento, galera, é muito grande quando você não vê perspectiva. E o Vasco hoje no primeiro tempo não deu perspectiva nenhuma. E o Ramon Dias tentou corrigir para o segundo tempo, colocando o Praxedes no lugar do Léo para tentar melhorar a saída de bola e o Gabriel Peck no lugar do Serginho. Até, de certa forma, o Vasco conseguiu ir mais para o ataque, mas totalmente desorganizado, um time que a bola estava pesando, bola queimando no pé, o time tremendo, todo nervoso. Sério, cara, é complicado. Eu já era para estar acostumado com isso, porque é tanto time ruim do Vasco, mas eu não consigo acostumar com ruindade. Não consigo. Eu vi jogar grandes times do Vasco, eu vi time de 97, eu vi time de 98, eu vi o time de 99, eu vi o time de 2000, eu vou acostumar com isso. São anos e anos de time merda e eu não vou acostumar com time merda nunca. E o Vasco hoje foi lamentável, porque ainda saiu na frente, né, um jogo com raríssimas oportunidades de gol, o Vasco sai na frente num escanteio esporádico aí a favor do Vasco, que o Maicon cabeceia e o Verratti consegue completar para o gol, um gol que foi checado pelo VAR e o Verratti sai um pouquinho atrás do Babi. Mas depois, cara, o Vasco conseguiu empilhar chances de contra-ataque por pura falta de capricho, ou de concentração, ou sei lá o que, cara. Pô, o Vasco poderia ter feito 2 e matado o jogo. O time do Goiás estava sendo vaiado pela torcida, brigando com o jogador, brigando com o técnico, time ruim, fraco, não estava conseguindo jogar nada no ataque, meio campo espaçado, defesa aberta. E o Vasco conseguiu não fazer o segundo gol. O Goiás ofereceu o segundo gol para o Vasco. E diferente do que o Vasco jogou contra o Inter, o Goiás teve culhão para empatar o jogo. O Goiás foi para cima do jeito que tinha que ir. Empatou o jogo. O Goiás, um time ruim, teve brio. O Vasco é um time ruim e emocionalmente abalado, que não tem brio, parece que não tem minimamente uma concentração para tentar achar um companheiro melhor posicionado, a cabeça baixa e toca para onde vier, para onde olhar primeiro. Pô, cara, isso me deixa muito chateado, porque os caras, a gente que não joga bola e vê de casa, óbvio, a gente não tá lá para sentir o peso, mas a gente que não é profissional, a gente sabe que os caras estão errando coisas simples. 2 contra-ataques hoje pro Vasco matar o jogo, e o Vasco conseguiu
escolheram a pior opção, uma com Peck e outra com Praxedes. E o gol do Goiás, óbvio que ia sair, porque quem não faz, leva. Então o Goiás empatou um jogo que para ele era ótimo, porque o Vasco ainda continua atrás do Goiás na zona de rebaixamento. Sobre o campeonato como um todo, galera, se o Vasco continuar com esse tipo de atuação, com esse tipo de reação, o Vasco vai cair. Esse time do Vasco, que jogou hoje, cai para a segunda divisão. Esses invencionismos do Ramon Dias vai fazer o Vasco cair para a segunda divisão. Ele fez o Vasco ter esperança, ele fez o Vasco reviver, mas ele fez numa oscilação positiva rara do Vasco. O Vasco oscilou positivamente. A gente vê equipes oscilando negativamente, o Vasco oscilou positivamente. O Vasco real é isso aí que a gente viu hoje em Goiânia. Um time totalmente desequilibrado e que não consegue matar o jogo com jogadas simples. Aí você para pensar, se fosse em São Januário, contra qualquer adversário, os adversários matariam o Vasco, porra. Porque você tem que matar quando você tem esse tipo de oportunidade. O Vasco não fez isso, o Goiás foi lá e empatou o jogo aos 48, com o Babi, que gosta de fazer gol no Vasco. Então, cara, não estou satisfeito com o resultado mantém o Vasco na briga para não cair, mas é um balde de água fria enorme, porque o Vasco estava vencendo até os 48, chance de fazer o segundo, Goiás totalmente aberto, o Verrete foi expulso também. Poderia ter uma influência positiva ali ou negativa, de repente ele cortaria um cruzamento que foi pro Babi, mas, cara, porra, se o Verrete for expulso, dobra a marcação, vai todo mundo para a área para defender. Não foi a expulsão do Verrete que fez a diferença pro empate, foi a postura do time como um todo, na minha opinião. Então eu vou partir aqui para as notas individuais, um jogo, como eu falei, que o Goiás quis muito mais, 17 finalizações ao gol contra 5 do Vasco, se eu não me engano, e no gol foram 4-2 pro Goiás. Então, quer dizer, foi um jogo que o Goiás finalizou mal pra cacete e o Vasco finalizou pouco. Por quê? Porque jogou por uma bola. Só que a bola que o Vasco conquistou, que fez o gol, o Vasco não fez valer a vitória. Por quê? Porque é um time fraco emocionalmente. Então, e tecnicamente também. Então, eu vou partir para as notas individuais aqui. Léo Jardim, nota 10, se não fosse ele, o Vasco perdia. Robson Bambu, nota 0. O Maicon hoje, nota 8, bom. Foi pro ataque, cabeceou a bola pro Verrete fazer o gol. O Medel hoje, nota 6, baixo para marcar esses caras altos do Goiás. Me assustou, ele perdeu algumas divididas, mas errou algumas saídas de bola, mas ele é um cara firme, eu continuo tendo confiança no Medel. O Léo, no primeiro tempo, um pouco assustado, eu senti um pouco abalado emocionalmente. As expressões do Léo não estavam boas, talvez o Ramon Dias tenha percebido isso, tenha tirado ele. Então o Léo vou dar uma nota 6 também. Zé Gabriel, uma nota 5. Na marcação ele até vai, mas passando a bola e dominando e tentando fazer o jogo girar, ele é muito fraco. O Jair hoje, nota 5 também, lento demais no meio campo, não estava dando movimentação para o Vasco. Serginho, nota 1, fez nada no primeiro tempo, ciscou para lá, ciscou para cá. Alex Teixeira, nota 0. Jogador com a capacidade, com o conhecimento técnico que ele tem, com a experiência que ele tem, fazer o que ele está fazendo hoje. É triste ver o jogador encerrar a carreira assim. Nota 0 para Alex Teixeira. Lucas Piton, ele tentou, nesse esquema do Ramon Dias, ser um pouco mais ofensivo, até foi. As melhores jogadas sempre são pelo lado do Lucas Piton, os cruzamentos, mas parece que ele tem o melhor número do campeonato em relação a cruzamentos certos, então eu continuo tendo confiança no Lucas Piton, apesar de eu achar ele um jogador meio sem sangue. Então eu vou dar uma nota 7 para o Lucas Piton. O Verrete, autor do gol, expulso, nota 7. A expulsão foi uma dividida, não achei que ele teve intenção, talvez ele tenha levantado o braço um pouco demais, mas também não condenaria o cara por isso, ele tentou ali na dividida ganhar e acabou levantando demais o braço e acontece, mas não teve influência no resultado. E o Vasco, os jogadores que entraram, o Zé Vitor, o gol foi o Babi em cima dele, nota 1, não pode tomar esse gol, não pode deixar o Babi crescer para cima dele. Praxedes hoje perdeu um contra-ataque, só por esse contra-ataque que ele perdeu, vou dar uma nota 1 para ele. O Barros tomou um cartão amarelo, muito afobado, o moleque também parece que sentiu um pouco o peso do jogo, estava meio que tremendo, nota 2 pro Barros. Gabriel Peck entrou bem, cara, também errou uma puxada de contra-ataque, mas as principais jogadas que o Vasco prendeu bola no ataque foi com ele. Vou dar uma nota 4 pro Peck. Ele foi bem, mas o bem dele é isso, galera. O bem dele vai errar mais do que acertar. Ele vai prender a bola no ataque e vai fazer um monte de merda. Eu vou dar uma nota 4. Já tô de saco cheio do Gabriel Peck, do futebol dele. Pai, hoje, lento demais, modorrento, parece que entra em outra rotação. Até tem um passe qualificado, tem um drible bom também, mas, pô, futebol hoje tem que ter velocidade, pique, gana. Nota 4 também pro Paiê. E o Ramon Dias hoje, pelo primeiro tempo que ele escalou, quase que fez o Vasco não vencer a partida, principalmente já
no primeiro tempo, e a postura da equipe como um todo, ele não conseguiu corrigir isso, nota 4 por Ramon Dias. Se continuar assim, o Vasco cai para a segunda divisão, com esse futebol, com esse emocional que o Vasco anda tendo, com essa técnica dos jogadores totalmente abalada pela parte emocional, porque se você não tem cabeça, você não vai conseguir fazer o futebol aparecer. Sei que tem jogadores do Vasco que podem jogar mais do que jogam, mas a parte emocional está pesando. Hoje era um jogo que o Vasco quis jogar por uma bola, e se viesse um empate estava lambendo os beiços. Só que pelas circunstâncias, galera, o Vasco fez 1-0 e tomou o gol de empate aos 48 por pura babaquice do time, de não ter conseguido finalizar a partida e matar o jogo. Então é isso, galera. Termina aqui esse pós-jogo. O Vasco volta a campo agora contra o Cuiabá na quinta-feira, feriado. Mais um jogo que eu faço a menor ideia. O Vasco já não vai ter o Verrete, mas vai ter a volta do Paulinho e do Eric Marcos. Vamos ver que bicho que vai dar. Vasco sem centroavante, talvez improvisando alguém ali, Alex Teixeira. Não sei o que pode acontecer. Estou bem desanimado com o Vasco. Eu estou mais aqui fazendo porque eu gosto de desabafar com vocês aqui o que eu penso do jogo. Obrigado aí pela audiência mais uma vez e é isso. Bom domingo aí, saudações vascaínas sempre. Fui!